Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 38. Título desta palavra que nós vamos ler: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Esta palavra ela pode ser encontrada também no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, mas nós vamos ler aqui o 38 de Isaías, bastante conhecido pelo povo de Deus. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Algumas versões falam chorou amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Esta palavra é uma palavra poderosa, é um grande acontecimento da Bíblia Sagrada, e esta palavra, muitas vezes, independente da situação que nós estejamos, ela nos impulsiona a orar, a clamar a Deus para que Ele possa mudar uma situação, para que Ele possa mudar a história das nossas vidas, para que Ele possa promover algo tão grande como foi feito aqui na vida de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias ele foi um dos sucessores do rei Davi. A Bíblia diz que ele era filho de Acás e Abi, pai de Manassés, que foi o rei quem o sucedeu naquela época. A Bíblia diz que ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou durante 29 anos. E a Bíblia fala que Ezequias era um rei piedoso. A Bíblia relata também que ele foi muito provado, como muitos outros que nós também vemos na palavra poderosa de Deus, e como muitos de nós, e como muito que nós vemos também nos dias de hoje, passando por grandes provações, como podemos falar aqui também de Abrão, de José, de Davi, que foram provados em algumas situações, foram muito provados, mas venceram por causa do poder de Deus, por causa do comportamento, do testemunho, por causa da retidão, por causa de ter a certeza no coração que andar com o Senhor é o melhor a se fazer. Então, que nós possamos dar ouvido a uma palavra como essa nos dias de hoje. A Bíblia fala que Ezequias passou por angústia. Como nós acabamos de ler aqui, ele esteve muito próximo da morte. Ezequias passou por perturbação por causa do seu passado. Muitos de nós passamos nos dias de hoje por algumas perturbações por causa do passado. Muitas vezes o inimigo de nossas vidas ele se levanta para querer trazer
à tona para querer trazer aos nossos corações algo do passado, para que isso venha nos entristecer, venha nos perturbar e muitas vezes até tirar da presença do Senhor, tirar do foco, fazer com que a gente não venha entender como é grande o poder de Deus em momentos difíceis, para orar ao Senhor, clamar a Ele para que uma grande coisa, um grande acontecimento aconteça também nas nossas vidas. E o que Ezequias fazia diante de situações, diante dessas provações, diante dessas aflições que ele passou, diante da angústia por estar próximo da morte, ele entendeu que o seu maior refúgio era a oração, e era dessa forma que ele agia. Nos dias de hoje nós temos que entender e colocar isso em prática, que o nosso maior refúgio, o nosso maior recurso é a oração ao Senhor, não importa qual seja a situação que nós estejamos vivendo, qual seja a situação que nós estejamos passando. Então que nós possamos entender que a oração é a chave da vitória, a oração é a chave do milagre, a oração é algo que vai fazer com que Deus mude uma história, a oração é algo que vai fazer com que Deus se mova a nosso favor, a oração vai fazer com que Deus volte atrás numa decisão só para te abençoar, igreja do Senhor. Quem puder repetir comigo, repita comigo o seguinte, para que você possa entender no final esta mensagem. Diga: rei, autoridade, graduação, status, importância, prestígio, posição. Agora diz o seguinte: servo, fidelidade, retidão, inteireza de coração. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Entenda uma coisa, igreja do Senhor. A Bíblia diz que Ezequias era servo de Deus e rei de Judá. E um dia ele recebe a triste notícia que estava acometido por uma enfermidade mortal. O Senhor manda dizer através do profeta Isaías que ele morreria, ou seja, que ele não se recuperaria daquela enfermidade e morreria. Mas Ezequias conseguiu mudar a história da sua vida, convencendo a Deus a fazer uma outra coisa, a qual aquela que Deus havia dito através do profeta. E como Ezequias conseguiu fazer com que Deus fizesse uma outra coisa? Através de uma oração muito forte, uma oração sincera, uma oração de um justo, uma oração de alguém que era temente a Deus, uma oração de alguém que se desviava do mal como Jó. E nos dias de hoje, para que nós tenhamos dignidade para virar para o lado, orar, clamar ao Senhor e ser atendido de uma forma extraordinária, como nessa história que nós falamos aqui nesta noite. É importante nós olharmos para dentro de nós mesmos, é importante nós pararmos de olhar para os outros, a não ser que o seu olhar para o outro, para o seu irmão, seja um olhar de amor para ajudar, seja um olhar de caridade, um olhar de alguém que quer ajudar aquele que necessita de ajuda em algum momento, em alguma área da sua vida, porque senão é melhor olhar para dentro de você, ver quais são os espinhos, os carrapichos, ver qual é o seu pecado, a sua falha, para que você possa se consertar diante de Deus, porque em algum momento você pode se encontrar numa situação como Ezequias um dia se encontrou, e por causa da sua fidelidade, por causa da sua sinceridade, por ele ser um servo de Deus, a tua oração fez um grande efeito, e Deus mudou a história da vida daquele homem, como pode mudar a história na vida de muitos nos dias de hoje, através de uma oração. No momento que Ezequias vira para o lado e ora ao Senhor, ali ele deixou de confiar nos homens para confiar somente em Deus. Muitos de nós, nos dias de hoje, nós buscamos ajuda em lugares que nós não vamos encontrar.
Nós procuramos recurso em lugares que não tem recurso. Então, quando nós entendermos que nós temos que orar, virar para o lado, como Ezequias virou naquele momento e clamou ao Senhor, entendendo que o que ele necessitava só poderia vir do alto, só poderia vir de cima, só poderia vir de Deus, somente o Senhor dos exércitos poderia entregar a bênção que ele necessitava naquele momento. Enquanto nós não entendermos dessa forma, nós seremos derrotados em diversas situações nas nossas vidas, porque quando ele vira para o lado e ora ao Senhor, ele creu que a oração poderia mudar as coisas, ele creu que o Deus que ele servia era Deus das causas perdidas, ele creu que o Deus que ele servia era Deus das causas impossíveis, ele creu que o Deus que ele servia é o Deus que promove milagre na vida dele, na vida minha e na vida sua, na vida de muitos nos dias de hoje. Ele creu naquele momento daquela oração que Deus era o dono da vida, que Deus podia dar a vida, que Deus podia tirar a vida, que Deus poderia acrescentar o que falta na vida. E é essa oração que nós temos que fazer, e é nisso que nós temos que crer nos dias de hoje, porque o nosso Senhor não está parado, o nosso Senhor permanece fazendo. O interessante que Ezequias usou argumentos fortíssimos na sua oração naquele momento. Esses são os argumentos que nós temos que buscar, tendo uma vida reta, uma vida justa, andando com inteireza de coração, temendo a Deus, nos desviando do mal, para que no momento que nós necessitarmos, nós usar argumentos fortes como esse a Deus. Qual foi o argumento que Ezequias usou naquela oração? Qual o argumento que eu tenho que usar nos dias de hoje? Qual o argumento que você tem que usar nos dias de hoje? Ele tinha grandes argumentos, ele tinha fortes argumentos, uma vida sincera diante do Senhor, uma vida de alguém que obedecia, ele servia com sinceridade, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, ele fazia o que aprovava o poderoso Deus. Essa é a oração que nós devemos que fazer, é dessa forma que nós devemos andar, porque nos dias de hoje existe enfermidade mortal, existe um inimigo que está aí para matar, existe um inimigo que não quer te deixar vencer, existe um inimigo que está o tempo todo tentando causar a sua derrota. Então, que você possa entender com uma palavra como essa, é necessário andar conforme a palavra de Deus, é necessário andar com inteireza de coração, é preciso se desviar do mal, igreja do Senhor, para fazer um clamor como esse e receber a resposta do alto. E muitas vezes nós abrimos mão de usar argumentos fortes, como Ezequias usou naquela oração, quando nós desobedecemos, quando nós somos ingratos, quando nós somos rebeldes, quando nós não nos esforçamos para desviar do mal. Então, muitas vezes nós temos deixado de dar ouvido à palavra poderosa de Deus para dar ouvido ao que os homens falam, de diversa forma, pessoalmente, através de redes sociais. Então, que nós possamos entender algo nesta noite. Muitas vezes nós estamos deixando de usar argumentos fortes como esse, quando ficamos falando palavra de derrota, palavra de maldição, quando olhamos para o nosso irmão, em vez de olhar, eu volto a falar com um olhar de amor, nós olhamos com um olhar de apontamento, de acusação. Então, quando nós vamos orar, pedir a Deus para agir de uma forma extraordinária como essa, como é que está a nossa vida? Então, que nós possamos, igreja do Senhor, andar conforme a vontade de Deus, fazer aquilo que aprova o nosso Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos desta forma sermos bem-sucedidos. O apóstolo Paulo, ele fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo, mas retém o que é bom. Nós temos que examinar todas as coisas, as palavras vão chegar a nós, palavra do Senhor, que é só nós abrirmos ela, é o nosso maior recurso, mas Deus
usa pessoas para falar conosco também, mas da mesma forma pessoas falam conosco também, sem base nenhuma na palavra. Nós podemos examinar todas as coisas, mas nós temos que entender que temos que reter o que é bom. João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinais criteriosamente as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É o que Jesus nos fala através desta palavra, nesse versículo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite: quem não ouve a voz do Senhor, com toda certeza ele vai colher derrota, ele vai colher dor, ele vai colher sofrimento, ele vai colher angústia, ele vai colher aflição, com toda certeza ele vai colher maldição. É necessário, é preciso ouvir a voz do Senhor, para que você não colha angústia e tristeza na tua vida, igreja do Senhor. João 18, 37, parte C, parte final deste versículo, Jesus diz o seguinte: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então quem é da verdade ouve a voz do Senhor. Quem é da verdade, quem ouve a voz do Senhor, anda na verdade. Quem ouve a voz do Senhor obedece. Quem ouve a voz do Senhor se desvia do mal. Quem ouve a voz do Senhor anda com interesse de coração. Quem ouve a voz do Senhor é reto. Quem ouve a voz do Senhor é justo. Quem ouve a voz do Senhor anda conforme a palavra poderosa de Deus, igreja do Senhor. Entenda uma coisa nesta noite: é preciso ouvir a voz do Senhor. Quem ouve a voz do Senhor colhe graça, colhe poder, colhe unção. Quem ouve a voz do Senhor colhe promessa. Quem ouve a voz do Senhor colhe milagre. Quem ouve a voz do Senhor, Deus acrescenta na vida dele, mas é preciso ouvir a voz do Senhor para que Deus possa acrescentar aquilo que falta na tua vida. E se não está faltando nada, mas se vier a faltar, o Senhor vai acrescentar. Quem ouve a voz do Senhor se sente acolhido. Quem ouve a voz do Senhor se sente abraçado. Quem ouve a voz do Senhor se sente importante. Quem ouve a voz do Senhor não erra, não falha. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você dá ouvido à voz de Deus, você se torna forte, você se torna corajoso. Vale a pena ouvir a voz do Senhor, vale a pena confiar no Senhor, igreja do Senhor. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você anda com interesse de coração, o Senhor manda o profeta voltar e falar uma outra coisa, dar um outro recado, mudar a situação, mudar a história. A Bíblia diz que Deus mandou Isaías voltar do pátio. Não foi nem embora, voltou do pátio para dar o recado: eu vou acrescentar anos na tua vida. Então é isso que Deus faz na vida do seu povo. É isso que Deus faz na vida daquele que é reto, daquele que é justo. Ele acrescenta, ele muda a história, ele entra com grande poder. Então que nós possamos ouvir a cada dia essa voz poderosa do Senhor. É preciso fazer como Ezequias, crer que a oração pode mudar as coisas. Esforçar para ser servo justo de Deus, viver uma vida sincera na presença do Senhor, viver uma vida de obediência. Essa palavra, igreja do Senhor, ela revela, presta atenção, que ser crente fiel não vai te isentar de ser acometido por uma enfermidade. Ser crente fiel não vai te isentar de passar pelo deserto. Ser crente fiel não vai te isentar de ser atacado pelo inimigo. Mas essa palavra te revela também que ser crente fiel, para crente fiel haverá recompensa. Para crente fiel, o deserto não será eterno. Para crente fiel, essa enfermidade só poderá ser para a morte se for com a permissão de Deus. Para crente fiel, nenhum ataque do inimigo poderá vencer aquele que é crente fiel. Então entenda uma coisa: você vai passar por luta, por provação, por deserto, por vale, vai.
Mas na vida daquele que é crente fiel sempre haverá recompensa, como houve na vida de Ezequias. Na vida daquele que é crente fiel, uma coisa é certeza: vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação, a promessa vai se cumprir, o milagre vai acontecer. Deus declara aqui nesta palavra que Ezequias morreria. A palavra revela que nem todas as coisas que Deus declara são irreversíveis, são irrevogáveis. Sabe o que Deus está te dizendo aqui nessa noite? Você recebeu um recado, o Espírito Santo falou ao seu coração: ore, clame a Deus, apresente a sua causa ao Senhor, apresente a sua vida ao Senhor. Algo pode ser mudado, algo diferente pode acontecer. Ele é Deus, Ele pode voltar atrás, Ele pode mudar. Deus é especialista nessas coisas. Quantas pessoas na Bíblia que Deus fechou a madre, depois abriu a madre e as mulheres conceberam e tiveram filho para a glória do Senhor. Ele pode, Ele é Deus, Ele faz. Entenda uma coisa, não importa a situação momentânea. Jó passou por maus bocados, Jó passou por uma situação muito difícil, mas Deus restituiu, Deus restaurou. A Bíblia diz que Deus deu a ele em dobro aquilo que ele havia perdido. Esse é o poder de Deus, isso é o que Deus faz na minha e na tua vida, igreja do Senhor. Então não deixe de orar. Agora entenda uma coisa: quando você recebe uma notícia ruim, é muito fácil de você reclamar, murmurar, ir para os cantos chorar, tentar buscar um culpado para aquela situação. Ezequias recebeu uma triste notícia, uma notícia muito dura, mas ele não reclamou, ele não murmurou, ele não falou mal de ninguém, ele não buscou o culpado, ele simplesmente virou o rosto para a parede e orou ao Senhor Todo-Poderoso, que poderia mudar aquela situação. Nos dias de hoje, muitas vezes, nós não conseguimos a nossa vitória, é por falta de fazer aquilo que esses homens na Bíblia Sagrada fizeram em algum momento, para receber a sua resposta, o seu milagre, para que a história pudesse ser mudada, para que Deus mudasse o rumo e acrescentasse na vida dele. Então que nós possamos receber uma palavra como essa. Deus não acrescentou na vida de Ezequias porque ele era um rei, porque ele era uma autoridade, porque ele tinha importância. Não que Deus não possa fazer um milagre na vida de alguém que tem muito dinheiro, na vida de alguém que tem uma importância, na vida de alguém que é uma autoridade, na vida de alguém que é um governante. Ele pode sim, mas nesta palavra que nós falamos nessa noite, nesta história que nós pregamos aqui nesta noite, não foi isso que fez a diferença, não foi isso que comoveu o coração de Deus, não foi isso que fez Deus fazer aquela grande coisa e curar aquele homem, entregar para ele aquela grande vitória, promover aquela grande bênção, promover algo extraordinário que nós falamos aqui nos dias de hoje. O que fez a diferença, o que fez com que Deus fizesse algo diferente, foi porque ele era reto, foi porque ele era servo, foi porque ele andava com inteireza de coração, foi porque ele era alguém que temia ao Senhor, que se desviava do mal. Nos dias de hoje, que nós possamos testemunhar de uma forma que agrada ao Senhor, que nós possamos caminhar pelos caminhos da palavra, que nós possamos andar em retidão, porque em algum momento nós teremos que virar o rosto para o lado, clamar ao Senhor, entregar a Ele a nossa vida, para que Ele possa solucionar e fazer a diferença. Então o que fez a diferença nesta história, na vida de Ezequias, foi porque ele era um servo fiel. Seja um servo fiel e receba as promessas na tua vida, receba o milagre de Deus. Isso é o que vai fazer a diferença na minha e na tua vida, igreja do Senhor. Não saia da comunhão, permaneça na comunhão, se santifique mais, dê bom testemunho por onde você passar. Eu vou encerrar para nós estarmos orando aqui nesta noite, para que eu possa completar a obra que Deus me trouxe aqui para fazer nesta noite. Mesmo que aconteça algo ruim, mesmo que você receba uma notícia triste, porque nós recebemos notícias tristes,
tenha certeza de uma coisa: Deus se importa com você. Essa palavra nos mostra que o que acontece nas nossas vidas é pela soberania, pela grandeza, pela palavra e pela determinação de Deus, mas também é por causa das nossas orações, porque Deus já havia dito algo e resolveu fazer uma outra coisa por causa de uma oração poderosa e sincera. Então que você busque andar em retidão, para que a sua oração seja tão forte e poderosa como a desse homem, para que Deus te alcance a cada dia nas tuas causas e faça um grande mover. Eu vou orar nessa noite. Eu quero convidar o Ministério de Louvor